O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Das Manifestações Espíritas, capítulo 12, da Pneumatografia, ou escrita direta da pneumatofonia. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum, diferente da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então, na pneumatografia, a escrita vai aparecer diretamente. O fenômeno da escrita direta é, não há a negar, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. Bom, na época da codificação, apareciam algumas escritas diretas, as pessoas procuravam entender aquelas escritas e aí faziam várias conjecturas. Mas conforme a gente vai ver mais à frente, colocava-se um papel dentro de uma gaveta, um papel em branco dentro de uma gaveta, deixava, depois ia lá buscar, o papel tinha uma escrita. Isso é escrita direta. Então vamos lá. A teoria sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz, neste caso, que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe aprenda o princípio. Então, quanto mais as pessoas acham sobrenatural, mais as pessoas ficam curiosas, mais elas querem uma teoria sobre aquele assunto. E o Kardec, com toda a racionalidade dele, ele fez, claro, vamos desenvolver uma teoria, e nessa teoria que a gente desenvolva, vamos procurar entender como se dá esse processo. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo acudiu aos que o presenciaram a ideia de um embuste. Sempre, a primeira coisa que as pessoas pensam, um embuste. Da mesma forma, você chega, sumiu algum material seu, você guardou em algum lugar que você não sabe onde está, aí você logo pensa, quem foi que pegou? E assim nós somos acostumados a projetar sobre o outro as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, achando que o outro vai resolver esse ou aquele problema que é nosso. Então, a primeira coisa que achou é o embuste. Vamos continuar o estudo. Toda gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio, completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Olha que interessante. Naquela época já existia tintas que, no primeiro momento, não apareciam, mas depois de algum instante de estar escrito, elas apareciam, elas realçavam, assim que elas iam secando. Foi o primeiro levantamento. Então vamos lá. Podia, pois, dar-se, se houvesse, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes, e longe nós achamos de afirmar que nunca o tenho feito. Ou seja, o primeiro princípio que o Kardec coloca é que as coisas podem acontecer, porque existem pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, com todas as tendências, então pode acontecer. Mas sempre tem um mas, e nesse mas, vamos continuando. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio, e para fazer acreditar nas suas faculdades, ao empregado subterfúgios. Veja o capítulo das fraudes. Então, pode ser que tenha ocorrido, mas de todo jeito chamou atenção. E ao chamar a atenção, começou-se a verificar, começou-se a pesquisar e a estudar. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, foi absurdo concluir-se que pela sua existência, nesses últimos, concluir-se pela sua inexistência. Então, se pode imitar um determinado fenômeno, isso quer dizer que esse fenômeno não existe? Não podemos radicalizar desta forma. Nesses últimos tempos, não se há encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica ao ponto de causar ilusão. Então já está falando
explicando que já teve situações que a pessoa imitou uma lucidez sonambúlica com uma certa perfeição, causando ilusão naquelas pessoas, enganando aquelas pessoas. Tudo que existe pode trazer consequências boas ou ruins. Tudo que existe pode trazer condições boas ou ruins. Mas porque existem as possibilidades boas e ruins, não quer dizer que só existem as coisas boas, que só existem as coisas ruins. Existem as boas, existem as ruins. Existem pessoas que trambicam as coisas, existem pessoas que comercializam as coisas com honestidade, com dignidade. Então não cabe-nos jogar pedra, não nos cabe bater, xingar, falar mal. Cabe-nos parar, refletir e tomar uma ação, tomar uma atitude que venha tentar esclarecer os fatos e coibir as falcatruas, coibir os embustes, como ele coloca ali. Mas por querer esse processo de escamotação se tem exibido em todas as feiras, deve-se concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos. Porque certos comerciantes vendem vinho falsificado, será a razão para que não há vinho puro? Já comentou antes, e aqui está a conclusão do Kardec falando, se tem um que está falsificado, todos vão estar falsificados? Temos que prestar atenção para a gente não generalizar e nivelar por baixo. O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir da realidade do fato. E graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objetos da mais ligeira dúvida. Então, como foi tomado todas as precauções, tudo foi devidamente fiscalizado, avaliado, pensou-se em todas as possibilidades de defesa contra o fato, então produziu-se o fato. Ou seja, a partir desse fato produzido, nós sabemos que existem aqueles que são falcatruas, e existe o que são embustes, que são falsificações, que são pessoas fazendo os trambiques para conseguir o fenômeno. E existe aqueles que são sérios, idôneos, produzidos por pessoas, médiuns e espíritos sérios. Bom, com isso, a gente começa a ver que na doutrina espírita, no processo de codificação da doutrina espírita, Kardec teve muitos critérios, teve muitos cuidados, procurou fiscalizar, procurou observar bastante, porque se você chega para fazer as coisas sem nenhum critério, sem nenhuma observação, aí aquilo com o tempo acaba caindo em descrédito. Então tudo que ele procurou fazer foi fazer uma organização do processo, do sistema, para que as coisas acontecessem da melhor forma possível, para que as coisas fossem colocadas para o público de uma forma que o público pudesse entender e crer naquele fenômeno. Ah, mas já passaram tantos anos. Mas passaram tantos anos e ela vai se solidificando. Por isso que a gente está aqui fazendo um estudo, que a gente vai procurando colocar as informações para que no final nós estejamos com as nossas condições de ação e entendimento, ação dentro da doutrina espírita, nas nossas atividades mediúnicas e entendimento desses fenômenos, para que as coisas aconteçam com segurança, sem as dúvidas que normalmente possam acontecer. Fique com Deus, fique com Jesus, e que as bênçãos do mais alto venham sobre o seu lar, sobre todos os seus familiares.